Imagine que você acabou de receber uma mensagem simples, enviada de uma estação espacial do outro lado da galáxia. Você abre o arquivo, lê o conteúdo e percebe que aquela mensagem foi enviada há 26 mil anos. O remetente nunca saberá se você recebeu. Você nunca poderá responder a tempo. E se algum dia uma nave fosse enviada para lá, ela chegaria num mundo tão diferente que a humanidade que a enviou já não existiria mais. Esse é o verdadeiro problema do universo. Não a tecnologia, não os recursos, não a vontade humana. O problema é o próprio espaço. E durante décadas, os maiores físicos do planeta olharam para esse problema e chegaram à mesma conclusão silenciosa: não tem saída. As leis da física, como as conhecemos, tornam a viagem interestelar não apenas difícil, mas fundamentalmente impossível dentro de uma escala de tempo humana. Ponto final. Mas havia algo que ninguém esperava. Uma brecha, escondida dentro das próprias equações que pareciam nos condenar. Uma solução tão estranha, tão perturbadora, tão matematicamente ousada, que quando foi proposta pela primeira vez, parte da comunidade científica a ignorou completamente. Outros riram, alguns poucos ficaram em silêncio por muito tempo. E então, décadas depois, aqueles poucos começaram a trabalhar. O que vamos explorar aqui não é ficção científica, não é especulação de entusiastas, é física real, publicada em revistas científicas reais, estudada por laboratórios reais, incluindo, como veremos, um laboratório dentro da NASA que passou anos tentando construir algo que oficialmente não deveria ser possível. Mas para entender por que isso é tão extraordinário, você precisa primeiro sentir o tamanho real do problema. Vamos começar pequeno. A Terra tem cerca de 12 mil quilômetros de diâmetro. A Lua fica a 384 mil quilômetros de distância. Já os enviamos lá. A Apollo 11 levou pouco menos de 4 dias. Parece gerenciável. Parece que o espaço está ao nosso alcance. Agora vá um pouco além. Marte, no ponto mais próximo possível à Terra, fica a cerca de 54 milhões de quilômetros. Uma viagem de ida, com a tecnologia atual, leva entre 6 e 9 meses. Isso já começa a parecer outra escala. Mas ainda assim, Marte está no nosso quintal cósmico. Ainda é algo que conseguimos imaginar fazer. Agora pare tudo e olhe para o Sol. A luz viaja a 299 mil quilômetros por segundo. Num único segundo, ela percorre uma distância equivalente a 7 voltas e meia ao redor da Terra. Num único segundo. E ainda assim, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. 8 minutos viajando à velocidade mais alta que o universo permite. Agora olhe para a estrela mais próxima depois do Sol. Próxima Centauri, 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que a luz, viajando a 299 mil quilômetros por segundo, sem parar, sem desacelerar, leva 4 anos e 2 meses para percorrer essa distância. 4 anos de luz, não de viagem. 4 anos da coisa mais rápida que existe no universo. E qual seria o tempo de viagem para uma nave espacial real com a melhor propulsão que já desenvolvemos? A sonda Voyager 1, lançada em 1977, é o objeto feito pelo homem que mais longe chegou no espaço. Ela viaja a cerca de 17 km por segundo. Com essa velocidade, para chegar à próxima Centauri, a Voyager levaria aproximadamente 73 mil anos. 73 mil anos. Deixe isso sentar um momento. Há 73 mil anos, o Homo sapiens ainda estava aprendendo a controlar o fogo de forma consistente. Civilizações inteiras nasceram e colapsaram nesse intervalo de tempo. O Egito Antigo tem pouco mais de 5 mil anos de história. Roma durou pouco mais de 1000 anos. E nós estamos falando de uma jornada que levaria 73 mil anos para percorrer a distância até a estrela mais próxima. A estrela mais próxima. Existem outras estrelas. Centenas de bilhões só na Via Láctea. E a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Uma nave viajando à velocidade da Voyager levaria bilhões de anos para atravessar lá de ponta a ponta. E além da Via Láctea, existem outras galáxias. Centenas de bilhões de galáxias. A galáxia de Andrômeda, a mais próxima de nós de tamanho comparável, está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. 93 bilhões. A mente humana não consegue processar isso de verdade. É um número tão absurdo que perde o significado. Então deixe eu tentar transformar isso em algo que você possa sentir. Se você reduzisse o universo observável ao tamanho de uma bola de futebol,
a Via Láctea inteira seria menor que um átomo dentro de uma bola de futebol. E nós estamos presos numa poeira dentro dessa poeira. E as leis da física dizem que não podemos ir mais rápido que a luz. Mas há um problema ainda maior do que a velocidade. E é aqui que a maioria das pessoas para de pensar, porque a próxima parte é onde o universo começa a ficar verdadeiramente cruel. Em 1905, Albert Einstein publicou a teoria da relatividade especial, e nela estava escondida uma das verdades mais brutais que a ciência já revelou sobre a natureza do cosmos. Nada com massa pode atingir a velocidade da luz. Nunca. Não é uma questão de tecnologia, não é uma barreira que engenharia possa superar. É uma propriedade fundamental do espaço-tempo. À medida que qualquer objeto com massa acelera em direção à velocidade da luz, a quantidade de energia necessária para continuar acelerando cresce sem parar. E quando você se aproxima da velocidade da luz, essa energia necessária se aproxima do infinito. Energia infinita, para atingir uma velocidade finita. Isso não é uma metáfora, isso é matemática. E a matemática é a linguagem que o universo usa para colocar seus limites. Mas Einstein foi além. Ele também descobriu que quando você viaja em velocidades relativísticas próximas à velocidade da luz, o tempo para de funcionar normalmente. O tempo literalmente passa mais devagar para você do que para os que ficam em repouso. Isso tem um nome: dilatação do tempo. Se de alguma forma impossível uma nave conseguisse viajar a 99% da velocidade da luz em direção à próxima Centauri, os astronautas a bordo experimentariam a passagem de apenas alguns meses. Mas quando voltassem à Terra, quase 9 anos teriam passado lá. Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais extremo o efeito. A 9.999% da velocidade da luz, para uma viagem de alguns anos subjetivos, séculos passariam na Terra. Você chegaria ao destino e encontraria um planeta que não reconhece mais. Todos que você conheceu, mortos. A civilização que te enviou, transformada além do reconhecimento, ou talvez extinta. A física não apenas torna a viagem lenta. Ela torna a viagem solitária de uma forma existencial que nenhum ser humano jamais experimentou. Mas ainda assim, físicos e engenheiros tentaram. Porque é da natureza humana tentar. A primeira resposta foi simplesmente acelerar mais, construir foguetes melhores, queimar combustível mais eficientemente. Os foguetes químicos, como os que levaram humanos à Lua, são extraordinários pedaços de engenharia, mas são também absolutamente ridículos quando colocados na escala do universo. Um foguete químico gasta a maior parte de seu peso em combustível, e mesmo com combustível ilimitado, nunca chegaria a mais que uma fração de 1% da velocidade da luz antes de esgotar qualquer reserva imaginável. Então a ideia evoluiu para a propulsão nuclear. Usar a energia de reações nucleares para gerar empuxo. Projetos como o Projeto Orion nos anos 50 imaginaram naves empurradas por explosões nucleares repetidas. Em teoria, essas naves poderiam atingir alguns por cento da velocidade da luz. Ainda assim, uma viagem à próxima Centauri levaria séculos. Mas havia um problema maior. Mesmo que você chegasse a 5% da velocidade da luz, a viagem ainda duraria 84 anos, uma vida humana inteira, dentro de uma nave, para chegar à estrela mais próxima. E para voltar, mais 84 anos. Ninguém que fosse chegaria. Você enviaria gerações de pessoas condenadas a nascer, viver e morrer dentro de um tubo de metal, atravessando o vazio. A fusão nuclear parecia promissora. Reações de fusão liberam quantidades de energia muito maiores por quantidade de combustível do que a fissão. Projetos como o Projeto Daedalus, desenvolvido na década de 70 por engenheiros britânicos, analisaram seriamente uma nave a fusão que poderia atingir 12% da velocidade da luz. A viagem à próxima Centauri levaria 36 anos. Ainda assim, décadas de viagem. E os astronautas seriam jovens ao partir e velhos ou mortos ao chegar. Sem contar os desafios de manter um reator de fusão funcionando por décadas no espaço profundo, um feito que ainda não conseguimos replicar nem por 5 minutos aqui na Terra, de forma controlada e sustentável. A antimatéria foi o próximo sonho. A antimatéria é o combustível teórico mais eficiente que a física permite. Quando matéria encontra antimatéria, ambas se aniquilam completamente, convertendo massa em energia com 100% de eficiência, de acordo com a equação mais famosa da física, E igual a mc². Um motor de antimatéria,
poderia teoricamente acelerar uma nave a velocidades próximas a 80 ou 90% da velocidade da luz. Mas havia um problema que fazia todos os outros problemas parecerem triviais. Para produzir um único grama de antimatéria usando os aceleradores de partículas mais avançados do mundo, levaria milhões de anos e custaria quantidades absurdas de energia. A quantidade necessária para propulsionar uma nave interestelar seria inimaginável. E antimatéria não pode ser simplesmente armazenada. Qualquer contato com matéria comum resulta em aniquilação instantânea. Você precisaria de um sistema de confinamento perfeito, mantido perfeitamente por décadas. E mesmo assim, viajando a 80% da velocidade da luz, a viagem à Próxima Centauri ainda levaria mais de 5 anos, e a maior parte da galáxia continuaria inacessível em qualquer escala de tempo humana. As velas solares foram consideradas, usando a pressão da radiação solar ou de lasers poderosos para impulsionar naves ultraleves. O projeto Breakthrough Starshot propôs enviar sondas minúsculas a 20% da velocidade da luz usando lasers. Bonito, poético até, mas minúsculos protótipos sem capacidade de frear, sem tripulação, sem possibilidade de retorno. A aceleração relativística por si só, mesmo que possível energeticamente, cria outro problema perturbador. Viajando a velocidades relativísticas, partículas de hidrogênio interestelar, que normalmente são inofensivas, se tornam radiação de alta energia, atingindo a nave como um bombardeio constante. Uma nave viajando a 90% da velocidade da luz seria destruída pela radiação do espaço em questão de semanas. Um obstáculo após outro, uma solução aparece, e a física responde com uma barreira maior. E então chega o momento em que você para, olha para todos esses cálculos, todas essas tentativas, todos esses projetos brilhantes e corajosos, e percebe algo sombrio. A física não está apenas dificultando a viagem interestelar. A física parece ter sido construída especificamente para impedi-la. A sensação de impossibilidade chega com peso total. E é exatamente aqui que a história deveria terminar. Deveria. Mas havia algo que ninguém havia percebido ainda. O problema sempre foi assumido da mesma forma. Para ir mais rápido, precisamos de mais energia. Para atingir a velocidade da luz, precisamos de energia infinita. Logo, a velocidade da luz é o limite absoluto e intransponível. Mas essa lógica tem um pressuposto escondido dentro dela. Um pressuposto tão óbvio que durante décadas ninguém o questionou. O pressuposto é: a nave se move pelo espaço. E se a nave não precisasse se mover? Essa pergunta parece absurda à primeira vista. Como você viaja sem se mover? Mas a resposta está num detalhe sutil das equações de Einstein que pouquíssimas pessoas exploraram até aquele momento. A relatividade especial proíbe matéria de viajar mais rápido que a luz pelo espaço, mas não diz nada sobre o espaço em si se movendo. O espaço pode se expandir e se contrair. Já sabemos que isso é verdade, porque é exatamente o que o universo faz. Desde o Big Bang, o espaço em si está se expandindo. Galáxias distantes não estão se afastando porque estão se movendo pelo espaço. O próprio espaço entre nós e elas está crescendo, e esse crescimento não tem limite de velocidade. Galáxias suficientemente distantes estão se afastando de nós a velocidades superiores à da luz, não porque violem a relatividade, mas porque o espaço entre nós se expande mais rápido do que a luz consegue atravessá-lo. O universo encontrou uma saída para o seu próprio limite. E um físico mexicano chamado Miguel Alcubierre decidiu que se o universo podia fazer isso, talvez nós pudéssemos também. Em 1994, Alcubierre publicou um artigo científico com um título sóbrio, quase burocrático: O motor de dobra, cinemática de hiperespaço dentro da relatividade geral. E dentro desse artigo estava uma ideia tão radical que a física acadêmica levou anos para decidir se levava a sério ou arquivava como curiosidade matemática. A ideia era a seguinte: imagine uma bolha. Dentro dessa bolha, o espaço permanece plano e normal, como o espaço de uma sala comum. A nave fica dentro dessa bolha, em repouso relativo. Não se move em relação ao espaço ao seu redor imediato. Mas ao redor da bolha, o espaço se comporta de forma diferente. Na frente da bolha, o espaço se contrai. Atrás da bolha, o espaço se expande. O efeito líquido é que a bolha e tudo dentro dela é carregada pelo próprio espaço-tempo para frente, como uma onda carregando um surfista. O surfista não nada, ele simplesmente está sobre a onda enquanto a onda se move. A nave não viaja pelo espaço.
O espaço viaja com a nave, e como a nave em si não está se movendo em relação ao espaço local dentro da bolha, a relatividade especial não se aplica da mesma forma. Não há limite de velocidade para o movimento do próprio espaço. A bolha poderia, em teoria, se mover a qualquer velocidade. 10 vezes a velocidade da luz, 100 vezes, 1000 vezes. A distância de 4 anos-luz até Próxima Centauri poderia ser percorrida em dias. Em dias. A física tinha encontrado uma brecha dentro de si mesma, mas havia um problema. O motor de Alcubierre funcionava perfeitamente no papel. As equações fechavam. A solução era matematicamente válida dentro da relatividade geral. Mas quando você perguntava ao universo o que seria necessário para gerar essa distorção do espaço-tempo, a resposta chegava como um balde de água fria. Matéria exótica. Para criar a contração do espaço na frente da bolha e a expansão atrás, você precisaria de uma substância com uma propriedade absolutamente extraordinária, densidade de energia negativa, não simplesmente energia baixa, energia negativa. Algo que ainda não sabemos ao certo se existe em quantidades macroscópicas no universo, e a quantidade necessária era ainda mais perturbadora. Os cálculos originais de Alcubierre sugeriam que você precisaria de uma quantidade de energia negativa equivalente a várias vezes a massa-energia de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Não apenas energia. Energia negativa. Energia que vai na direção oposta a que toda a matéria e energia que conhecemos vai. Era como descobrir uma porta para sair de uma sala e perceber que a chave para essa porta é feita de um material que talvez não exista. A comunidade científica arquivou o motor de Alcubierre na categoria de matematicamente curioso, fisicamente impossível. E o assunto poderia ter morrido ali. Mas não morreu, porque alguns anos depois, uma coisa estranha aconteceu. Os físicos perceberam que a energia negativa não era uma invenção matemática sem fundamento. Ela aparecia em fenômenos reais, observáveis, confirmados experimentalmente. O efeito Casimir. Se você colocar duas placas de metal extremamente próximas uma da outra no vácuo, algo estranho acontece. O vácuo quântico, que em termos da mecânica quântica, está sempre borbulhando com partículas virtuais que aparecem e desaparecem, fica restrito entre as placas. Fora das placas, mais variações quânticas são possíveis do que entre elas. O resultado é que as placas são empurradas uma em direção à outra por uma força que vem literalmente do nada. Essa força foi medida, é real, é confirmada experimentalmente. E o que ela representa? Ela representa uma região do espaço onde a densidade de energia é, efetivamente, menor que zero em relação ao vácuo ao redor. Uma forma de energia negativa, em escala quântica minúscula, mas real. A matéria exótica existia, em quantidade infinitesimal, mas existia. Isso reabriu o arquivo. E os físicos começaram a trabalhar de verdade. Durante as 2 décadas seguintes, uma série de pesquisadores retomou as equações de Alcubierre e começou a fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, isso é possível? Eles perguntaram, como podemos tornar os requisitos menos absurdos? E foi aí que tudo começou a mudar. Em 1999, o físico Harold White, trabalhando na NASA, começou a analisar a geometria da bolha de Alcubierre com mais cuidado e percebeu algo que o artigo original havia ignorado. A forma da bolha importava enormemente. Alcubierre havia imaginado uma bolha com uma parede muito fina, quase como uma casca de ovo. White descobriu que se você tornasse a parede da bolha mais espessa, variando a sua geometria de certas formas específicas, a quantidade de energia negativa necessária poderia ser reduzida dramaticamente, não em pequenas margens, em ordens de magnitude. Com a geometria certa, White calculou que a energia necessária para criar uma bolha de dobra de 1 metro de tamanho poderia ser reduzida a algo equivalente à massa de um asteroide, ainda absurdamente além das nossas capacidades tecnológicas atuais, mas não mais além da compreensão física, não mais equivalente a Júpiter, equivalente a um asteroide. O universo havia cedido um pouco. Foi nesse momento que a NASA tomou uma decisão surpreendente. Ela não anunciou amplamente, não fez grandes conferências de imprensa, mas dentro do laboratório de propulsão avançada no Johnson Space Center, uma pequena equipe começou a trabalhar num projeto cujo objetivo declarado era desenvolver um experimento capaz de detectar e possivelmente gerar uma deformação do espaço-tempo em escala microscópica. Um experimento para testar se as bases do motor de dobra eram fisicamente alcançáveis. O projeto ficou conhecido como Laboratório
EagleWorks. E o que eles descobriram nos anos seguintes causou um misto de fascínio e confusão dentro da comunidade científica. White e sua equipe construíram um interferômetro, um dispositivo de medição extraordinariamente sensível que detecta variações ínfimas no comprimento de um caminho percorrido pela luz. Se o espaço ao redor de um objeto fosse deformado, mesmo que ligeiramente, o interferômetro poderia detectar essa deformação como uma pequena diferença nas medições, 0. O experimento não era um motor de dobra, não era uma nave, era uma sonda, tentando cutucar o universo e ver se ele respondia. Os resultados iniciais foram ambíguos, interessantes, mas ambíguos. E em ciência, ambíguo significa que você refaz o experimento. Você elimina fontes de erro, você melhora a precisão dos instrumentos, e você refaz novamente. O laboratório EagleWorks continuou por anos, e o que eles relataram, com toda a cautela científica necessária, foi que detectaram anomalias nos padrões de interferência que eram consistentes com uma pequena deformação do espaço-tempo ao redor do equipamento.